Bondoso Pai, nossa gratidão por esse momento. Rogamos, ó Deus, que o Teu bom Espírito, que preparou esse encontro, nesta hora, neste dia, o mesmo esteja conosco, falando aos nossos corações. E que o mesmo use, ó Pai, mais uma vez, para que possamos, ó Deus, testemunhar daquilo que realmente o Senhor quer fazer na vida de cada um dos teus filhos. Esteja conosco, atuando em nossas mentes nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu quero começar lendo aqui um texto bíblico, né? E para mim é muito interessante. Está em João, capítulo 9, verso do 1 ao 3, que diz assim: Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. Assim, esse texto, claro que não tem muito a ver comigo, porque eu fui quem pequei mesmo. E eu tenho consciência disso, mas o que eu quero aproveitar desse texto é as palavras de Jesus. Porque eu posso estar falando nesse momento para alguém que está com um problema de saúde, com uma doença, e às vezes quando a gente tem uma doença, um diagnóstico, a gente fica desesperado, né? E até a gente pensa que está só, que Deus não está conosco. Mas, queridos, que a sua doença hoje seja uma oportunidade para que Deus manifeste as suas obras na sua vida. Esse é o meu desejo, né? Porque, na verdade, às vezes, a doença é uma oportunidade para Deus manifestar a sua glória na vida da gente. E eu me sinto privilegiado, né? Por ter tido esse problema, porque senão eu não estava aqui falando com vocês. Então, eu louvo a Deus por tudo, né, que Deus tem feito. Mas eu quero contar para vocês como foi que eu cheguei a conhecer a Igreja Adventista. Eu nasci no interior de Cortês, é uma cidadezinha pequena aqui no Pernambuco. E apesar de eu ter nascido num lar religioso, meus pais eram da Assembleia, mas eu não tive assim uma educação religiosa. Então eu ia para a igreja forçado, assim, era criança, os meus pais levavam, né? Mas eu nunca entendi nada daquilo, né? E quando eu me tornei adolescente, eu já comecei a beber, fumar, né? E no interior, a gente tinha assim um hábito de beber cachaça, né? É coisa grossa mesmo lá, né? Cachaça. E eu comecei a fumar muito cedo também. E eu cheguei a fumar 2 carteiras de cigarro por dia. Eu fumava 2 carteiras de cigarro por dia. E cachaça eu tomava uma garrafa para tomar banho. Eu não tinha esse negócio de beber de dose. Eu não sabia beber de dose. Não. Eu chegava, pedia uma garrafa, aí colocava um quartinho, que a gente chama de quartinho, que era o copo cheio, e virava. Aí pegava ali uma banda de laranja, um negócio, e daqui a pouco outro copo, virava. Aí tomava ali aqueles 4 copos e ia para casa para tomar banho. Isso toda vez que eu largava do trabalho, né? Meus amados, olha, hoje eu fico pensando assim, eu disse um dia desse para minha esposa, quando eu morrer, para mim foi um privilégio muito grande. Se eu morresse hoje, para mim seria um privilégio muito grande ter conhecido a Deus, harmonizado a minha vida com Ele e descansar. Porque, queridos, olhando hoje para a minha vida assim desregrada como eu vivia, assim eu me admiro muito por estar vivo. Não é só o poder de Deus na minha vida, né?
para estar vivo. Porque as coisas que eu fiz com o meu corpo, com a minha vida, não era mais para... Eu não sou digno de ter mais digno. Porque era algo muito sério, né? Então, essa era a minha vida ainda jovem, lá no interior, né? Depois eu tive um caso com uma menina que foi daqui de Recife para lá no interior. E nesse caso que eu tive com essa menina, ela engravidou. E aí eu vim embora do interior para cá para morar com essa menina que estava grávida. E passei um tempo, né, morando com ela e o resultado foi 2 filhas que eu tenho com essa outra menina, né, que não é a minha esposa hoje. Então elas já são casadas, essas minhas 2 filhas já são casadas. Eu não contei tudo isso lá no meu canal, porque para o vídeo não ficar muito grande. Então hoje eu estou contando os detalhes, né? Deus está dando essa oportunidade aqui para contar os detalhes. Então eu vim morar com ela aqui, e aqui em Recife, a vida era diferente, porque eu fui trabalhar numa empresa de ônibus, só lá sentado, né? E eu comecei a engordar, né? Porque não tinha mais aquele exercício, aquela vida pesada lá do interior. Então eu comecei a engordar, eu comecei a tomar cerveja, aí comecei a crescer a barriga, né? E cheguei a pesar 113 quilos. O meu nome era o Gordo. Quando eu trabalhava na Borborema, eu tinha um crachá com o nome fantasia, era 1019, o número, e o nome fantasia era o Gordo. Aí Deus mudou para o Magro. Agora. Então Deus ele não gosta desse negócio da gente inventar coisa, não. Ele gosta das coisas como ele fez. Então ele mudou o gordo para o magro. Então eu comecei, né, essa vida aí desregrada, e depois eu saí da Borborema e fui trabalhar no Superbox, que hoje é o Extra, né? Eu fui trabalhar no Superbox, que hoje é o Extra. E lá eu tinha um amigo que era o gerente da rede de frios, que foi quem me colocou lá. Ele bebia muito, né? E ele bebia sempre comigo. E ele chamava assim, Matuto. Tudo que ele ia, ele me chamava, Matuto, vamos comigo, porque eu era do interior, ele chamava Matuto. E sempre a gente estava junto, bebendo, depois que largava. E quando foi um dia, isso foi até num sábado, né? Eu estava lá com ele na barraca, e a gente, depois que largava, sempre ia para essa barraca. Já era assim, era um hábito. Largava e ia para a barraca, que era pertinho, barraca de um rapaz que a gente sempre bebia lá. E nesse dia que eu cheguei lá na barraca, eu disse para ele, olha, hoje eu não vou beber. Aí ele disse, por que não vai beber? Ele disse, porque eu estou sentindo umas dores no meu abdômen, do lado direito. Aí ele disse, olha, rapaz, isso é verme. Isso é verme. Vamos tomar uma que passa, rapaz. Isso pai, deixa de besteira. E eu, naquela influência, né? Porque quando a gente não tem Deus, a gente age de forma irracional. É interessante isso, né? A gente não raciocina, pensa. E realmente ali eu comecei tomando uma com ele novamente. E realmente a dor passou, né? E começamos a beber. E depois que terminou a farra, aí eu fui embora para casa. Nesse tempo eu estava morando em Monsenhor Fabrício, lá perto da Avenida Caxangá. Eu estava morando com essa mulher que eu tinha vindo para cá para morar com ela. Então eu morava ali na Avenida Caxangá, por trás, na Monsenhor Fabrício, ali perto do Detran. E quando eu cheguei em casa, e eu tomei banho e me deitei, daqui a pouco a dor começou de novo. Meus amados, eu nunca tinha sentido nada, assim, eu
era fortão, aquele barrigão, 113 quilos. Era o cara mais saudável do mundo, eu achava, né? Pescoção bem gordo, assim, vermelho, né? Então, assim, eu achava que era o cara mais saudável. Nunca fui no hospital para nada. Eu nunca fui no hospital para nada. Então, nesse dia aí, eu comecei sentindo aquela dor. E a dor foi aumentando, aumentando. E daqui a pouco eu não suportei. Aí a mulher que eu morava com ela, ela foi na casa de uma vizinha que tinha um táxi. O marido dela tinha um táxi. E falou com ela para me socorrer. E, queridos, a dor foi tão forte que eu perdi o sentido. Eu perdi o sentido de tanta dor que eu senti. Eu terminei desmaiando, de tanta agonia que eu senti. E eles me levaram para o hospital, né, ao Agamenon, e lá eles, na emergência, eu sei que quando eu acordei, eu estava com uma Profanid, é, um soro, né? Eles tinham dado uma Profanid e eu estava com um soro e aquela junta de médicos ao redor de mim. E ali eles começaram a fazer um interrogatório. Olha, a gente quer saber algumas coisas aqui, vai perguntar algumas coisas e você fala a verdade. Eu digo, tá bom. Aí eles disseram, você bebe? Aí eu digo, ó, uma garrafa de cachaça para tomar banho. Você fuma? Eu digo, 2 carteiras de cigarro por dia. Aí o médico ficou olhando assim e disse, olha, tem que falar a verdade. Eu digo, eu estou falando a verdade. Então foi ali uma discussão que a gente teve, né, com aquela junta médica, porque eles não acreditaram na maneira como eu estava falando, mas era a pura verdade. E eu já estava ficando revoltado ali com eles. Eu era assim, aquele matuto brabo lá do interior. E ali eles disseram, olha, o seu caso é um caso sério. Agora nós não sabemos o que é. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai enviar você para o Hospital das Clínicas, porque lá eles vão investigar para saber o que é que causou essa dor tão forte em você, a ponto de você chegar a esse ponto. Eu digo, tá bom. Aí eles prescreveram lá a requisição e a mulher que me socorreu me levou para o Hospital das Clínicas. E lá eu fiquei internado. Eu passei 1 mês e 11 dias internado no Hospital das Clínicas, só fazendo exames e nada descobrir. Eu fiz todo tipo de exames que vocês imaginaram. Um dos exames assim, que eu não gostava, hoje é até melhor de fazer, porque na época, isso foi em 1995, então na época era muito ruim para fazer esse exame, que era a colonoscopia. Hoje nós temos já uma forma mais viável, né? Mais prática. A gente não sente nada, mas nessa época a gente sentia para fazer a colonoscopia. Era algo muito, assim, muito incômodo. E eu fiz várias colonoscopias ali, trânsito intestinal, tudo que você imaginar, eu fiz. Só que nesse período que eu estava internado, tinha uma jovem que também estava internada. E essa jovem, toda vez que eu ia para a enfermaria, eu passava no quarto dela e eu via ela deitada. Ela estava numa situação bem grave, né? Ela já estava internada há meses lá, que ela teve um problema numa artéria do coração, uma bactéria que se alojou na artéria do coração dela, e ela já fazia meses que estava ali internada. Então, quando eu passava, eu sempre olhava para ela, que ela ficava na cama assim, de frente para a porta, e ela estava ali com aquele cabelão e aquele rostinho bem pequenininho. Só que toda vez que eu passava, eu só via ela dormindo. Eu nunca via ela acordada, sempre era dormindo. E eu olhava assim, eu dizia, que menina bonitinha, né? Mas eu nunca via ela acordada, sempre era dormindo. E quando foi um dia, eu desci para fazer o trânsito
E quando eu cheguei no elevador, ela estava numa cadeira de roda, esperando o enfermeiro para levar ela, que ela não podia andar. E ela tinha um ferro, né? Que ela andava com aquele ferro, porque ela já tomava a medicação, ela não tinha mais veia nos braços para tomar, ela tomava no pescoço. Então aquilo ficava sempre do lado dela. E ali eu perguntei: posso levar você? Aí ela disse: pode. Aí eu peguei a cadeira de roda e levei, que ela ia também para o setor de imagens. Eu levei ela, eu fiz o trânsito, ela fez o raio-x e depois a gente subiu conversando, né? Subiu conversando e a partir daí a gente começou um contato. Sempre tinha uma televisão lá no hospital e à noite as pessoas iam, os pacientes que estavam melhor iam para ali assistir. E eu estava lá sendo investigado, então eu sempre ia para lá assistir também. E quando eu chegava lá, às vezes ela estava. E ali a gente sempre conversava. E quando foi um dia, ela me emprestou um livrinho. Era aquele Conhecer Jesus é Tudo, do pastor Alejandro. É um livrinho azul. Alguém lembra dele? Então nesse tempo, eu detestava os crentes. Porque a imagem que eu tinha do mundo evangélico era de lá, do interior. Tinha poucas igrejas lá e era aquelas igrejas assim pentecostais. Aí era muita gritaria, aquela coisa. E eu fiquei com isso na cabeça. Eu não aceitava essa ideia. Eu não gostava, né? Então, assim, até lá no hospital, quando os crentes chegavam para fazer visita, eu mandava eles ir embora. Eu não queria eles perto de mim falando, não. Eu não gostava disso, de jeito nenhum. Eu chamava eles de bode, eu dizia que eram os bodes que vinham gritar ali. Veja só como eu era, né? Meu Deus. E aí, essa menina me emprestou o livrinho, eu entrei lá para o quarto e fui ler o livrinho. Quando eu comecei a ler, eu li ali a primeira história, que é de um rapaz feio que conquista uma moça bonita. E ele paga a faculdade dessa moça, né? E sem ela saber. E isso, eu nunca esqueci essa história. Parecia assim que eu já sabia algo dessa história, que era muito interessante a história. Aquela história, ela, assim, eu não entendi muita coisa, queridos. Mas aquela história, ela começou a agir na minha mente. Deus começou a agir através daquela história. Porque a partir daquele momento que eu li aquela história, aquele livro, eu voltei para a jovem, entreguei o livrinho para ela e ela perguntou assim: você gostou? Eu digo: gostei. Gostei. Mas eu não dei muitos detalhes. Porque, na verdade, eu estava gostando, era da jovem. Que coisa interessante, né? Eu estava gostando dela. E aí, eu não dei detalhes do livro, mas algo me impressionou naquele livro. Por quê? Porque a partir daquele momento, eu já comecei a ter uma outra versão aos crentes, a partir daquele momento. Eu comecei a ter outra versão. Então, assim, algo na minha mente começou a mudar, né? Mas aí, tudo bem. As investigações avançaram e quando saiu o diagnóstico, né? Antes de sair o diagnóstico, os médicos pensavam que eu tinha apendicite. Ainda fui até para a sala de cirurgia para fazer cirurgia de apendicite. Mas quando chegou lá na hora, uma outra médica não deixou fazer a cirurgia de apendicite. Disse: não pode fazer a cirurgia de apendicite nele se não fez ainda a ultrassonografia e tal. E aí começou eu questionando, eu creio que foi Deus que usou aquela médica ali, e ela questionou a junta médica e eles não fizeram a cirurgia da apendicite. E aí, no final da investigação, eles descobriram que eu estava com a doença de Crohn.
Eu não sabia nunca o que era isso, né? Nunca ouvi nem falar, doença de Crohn. E aí eles disseram para mim o que era uma doença autoimune e que ela estava em um grau muito avançado e ela não tinha cura, dependia de um tratamento para o resto da vida e que eu nunca poderia fugir daquele tratamento, porque se eu fugisse do tratamento, eu poderia comprometer o intestino delgado todo, né? Porque a retocolite ulcerativa é a inflamação no intestino grosso. A doença de Crohn é no intestino delgado. E a doença de Crohn ela pode comprometer todo o intestino. É tão sério, assim, é uma das inflamações do intestino mais agressiva que existe, a doença de Crohn. Assim, para quem não conhece, a doença autoimune é quando o seu sistema de defesa ele perde a função normal e ele começa a agir de forma anormal. Porque o sistema de defesa ele foi criado para nos defender. Na doença autoimune, no lugar dele defender, ele ataca a gente, né? E ele ataca o órgão mais fragilizado. No meu caso, como assim, eu bebia muito e comia muita carne, muita gordura, então o intestino era o órgão mais fragilizado, né? Então, assim, eu entendi realmente o que era a doença quando eles explicaram ali, e eu peguei a medicação, eles prescreveram a medicação na farmácia do estado. Eu lembro como hoje, eu fui lá, peguei a medicação para 2 meses, e quando eu fui embora, conversei com a jovem, né, que já estava de alta, eu ia voltar para o interior, porque quando eu saí do hospital, eles disseram que não tinha mais o que fazer comigo ali. Eu tinha que ir para casa e agora continuar o tratamento, porque não tinha mais o que o hospital fazer, né? E fez toda aquela imagem da doença para mim, né? Que deixa a gente meio amedrontado, deixa a gente com medo, né? Porque eles fazem assim um bicho da doença, né? E ali eu conversei com a jovem e disse para ela, olha, eu estou de alta já, eu estou voltando para o interior, porque como eu estava com esse problema, aí quando minha irmã foi me buscar lá no hospital, aí ela perguntou para mim, você quer voltar para casa de mãe no interior? Porque eu estava morando com uma mulher aqui em Recife. Mas como eu estava com esse problema, então a minha irmã perguntou, você quer voltar para casa de mãe? Porque lá fica melhor para a gente cuidar de você. Eu digo, tá bom. Aí eu voltei para casa da minha mãe, deixei a mulher para lá. Deixei a mulher para lá e fui embora para casa da minha mãe, lá em Cortês novamente. E com 15 dias, aí eu voltei para fazer ambulatório. A minha irmã me trouxe para fazer ambulatório e para fazer o teste do Mantoux. E aí, quando eu voltei, eu tive uma surpresa muito grande. Porque, assim, essa jovem, ela estava numa situação muito séria. O problema dela era um problema muito delicado. E ela já estava ali há meses. E, assim, é algo na nossa mentalidade, assim, como humano, não dá para entender o que aconteceu com ela. Porque não tinha chance de acontecer o que aconteceu com ela da forma que aconteceu. Quando eu voltei com 15 dias, ela já tinha recebido alta. E eu fiquei assim muito é, 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 espantado assim, como que ela já recebeu alta. Aí a menina disse, eu fui procurar ela lá na enfermaria que ela estava e uma outra pessoa que estava lá no quarto, aí disse assim, a Sandra, ela recebeu alta. Ela ficou boa e já foi embora para casa. Ficou boa? Como que ela já ficou boa?
Veja só como é as coisas. Deus só permitiu que ela ficasse ali até me conhecer. Quando teve o contato comigo, na mesma hora Deus fez um milagre na vida dela, queridos. Porque o caso dela não era algo simples, não. Era algo muito sério. Para vocês terem uma ideia, ela só vivia lá deitada. A medicação que tomava já era no pescoço, não era mais nos braços, que não tinha veia. Era um negócio muito sério. E eu fiquei assim encantado com aquela notícia. Como é que ela já saiu? Aí a menina foi e me entregou um papelzinho e disse: olha, ela deixou isso aqui para você. Aí quando eu olhei, era o endereço. Era o endereço, né? Aí eu fechei ali o endereço. Tudo bem. Fiz o mantru, passei na médica lá e voltei para o interior. Aí quando foi na outra semana, aí eu chamei a minha irmã, que é a caçula, a encostada a mim, era quem estava dando todo o apoio para mim. Aí eu chamei a minha irmã e disse: olha, você não pode me arrumar dinheiro para me visitar uma menina lá em, em Jaboatão? Aí ela olhou para mim assim e disse: agora foi, rapaz, tu vai procurar sarna para te coçar. Tu estava num relacionamento, deixar essa mulher para lá para vir embora se cuidar da saúde. Agora tu já está de olho em uma menina que tu conhecesse num hospital. Rapaz, e aquieta, José, ela disse comigo, a minha irmã. Aí eu digo: não, mas é uma amiga. É que eu queria fazer uma visita para ela. Aí ela foi, me arrumou o dinheiro. E no sábado de manhã, veja, tudo era no sábado. Aí no sábado de manhã, eu peguei o ônibus e vim embora para cá, para Jaboatão. Eu nunca tinha vindo em Jaboatão. E eu comecei a seguir o que estava no papel. Aí desci, o ônibus, tudo ficou indicado ali. Aonde eu entrava, o Colégio Mário Mota, que dava para Socorro. E eu comecei seguindo o roteiro, né? Interessante. Quando eu cheguei em Socorro, que eu entrei na rua e estava lá no endereço, aí lá eu tive uma outra surpresa. Isso era umas 10h30, umas 10 horas para 10h30 da manhã. Aí quando eu cheguei na porta, que olhei, não era o endereço dela, era a igreja de Socorro. E aí ela estava na porta, com o cabelo arrumado, toda assim, é, toda arrumada, aquele vestido grande, né? Bem, cabelo grande. Tava uma outra pessoa, querido. Quando eu olhei para ela, que ela olhou para mim, ela estava na recepção. Aí ela disse: você veio? Nunca esqueci esse momento. Eu digo: vim, estou aqui. É a sua casa? Ela disse: não, é a igreja. Aí ela disse: pode entrar. Aí o irmão que estava passando a lição, o irmão Ivanildo, ele parou a lição. Ele já sabia, no meu caso, que ela, em uma visita que ele foi fazer para ela, lá no hospital, ele era uma pessoa, assim, que pregava mensagem de saúde constantemente. Ele fazia a obra médico-missionária, esse irmão. E ele tinha visitado ela, nesse período que ela estava internada, e eu também, e ela já tinha falado do meu caso para ele. E ele tinha dito para ela que isso não era problema, eu poderia viver bem e uma vida normal com esse problema. Porque ela falou que eu estava muito desesperado e aquela coisa toda. E aí, quando o irmão me viu, o irmão já sabia quem era. Ele já sabia. E parece até que ele já esperava que eu chegasse. Porque quando ele me viu, aí ele olhou para mim e disse: você é o José, né?
Aí eu olhei para ele assim, eu disse, sim. Ele disse, sente-se, seu lugar está aqui. Eu olhei para ele, interessante, queridos, que eu sentei naquele lugar, era Deus dizendo, seu lugar está aqui. E faz 28 anos que eu estou sentado no lugar que Deus mandou eu sentar. Louvado seja Deus. Ele terminou a lição e aí ele me levou para a casa dele e lá foi muito engraçado. Ela foi para casa e eu fui para a casa dele, do irmão. E lá ele começou a fazer uma série de perguntas para mim. Ele dizia, olha, você come carne? Eu dizia, como. Aí ele dizia, ó, vai ter que deixar a carne. Aí eu olhava assim para ele, eu nunca ouvi falar sobre isso, né? Aí ele disse, você come açúcar? Aí eu digo, sim. Aí ele disse, vai ter que deixar o açúcar. Você toma café? Aí eu digo, sim. Aí ele disse, vai ter que deixar o café. Aí eu peguei no braço dele assim, eu digo, olha, e eu vou comer o quê, afinal? Aí ele disse, calma, calma, José, eu vou explicar tudo para você. Sente aí. Aí eu sentei no sofá dele e ele começou a explicar a mensagem para mim. Queridos, eu não tinha mente para compreender nada, porque a minha mente era totalmente embotada, devido à vida desregrada que eu vivia. Mas vocês acreditam que a partir daquele momento o Espírito Santo começou a agir? Porque tudo que ele me falou, eu entendi o que ele me falou. Eu entendi. E eu sempre fui uma pessoa assim muito decidido naquilo que eu quero. Eu fui sempre uma pessoa assim de opinião própria, assim, que não volto muito atrás quando eu quero algo, né? Eu sou uma pessoa assim que sempre, por ter vindo de uma família, é, assim, meus pais eram muito de palavras, tá entendendo? Então tinha isso, né? E tudo que ele me explicava, eu entendia o que ele estava dizendo, queridos. Era como que Deus estivesse tirando a nuvem que estava na mente e fazendo eu entender. Não era como que era assim o que Deus estava fazendo, né? E ele começou a me explicar, né, que o meu corpo estava inflamado e que se eu tirasse o que era inflamatório, ele deu uma aula de naturopatia para mim ali, que eu não sabia de nada disso, né? E o irmão não era formado em nada. Ele não era formado em nada, mas ele deu uma super aula, né, para mim, e eu entendi tudo ali. E aí ele me emprestou vários livros. Ele prescreveu algumas coisas para mim que eu deveria fazer no papel, prescreveu tudinho direitinho, e ele disse, olha, se você fizer essa mudança na sua vida, você pode ter uma vida normal, José, e você pode viver tranquilo. Não se preocupe, Deus vai curar você. Aí eu ficava com aquilo na mente. Então, eu acreditei, porque eu queria viver. Eu queria viver, né? E o meu desespero é porque, assim, eu jovem, né, com um problema daquele, que diante da imagem que os médicos fizeram para mim no hospital, eu fiquei com muito medo, né? Hoje eu não tenho mais medo dessa doença, porque eu sei o que é isso hoje, né? Mas na época eu tinha muito medo. E, queridos, um dos maiores problemas da doença autoimune, principalmente as doenças de Crohn, retocolite, é o medo. O medo é o maior problema. Porque, assim, as pessoas, elas não... Olha, chega um momento que você não sai nem de casa, com medo de ter que dar vontade de ir no banheiro. E interessante que você tem vontade de ir no banheiro e às vezes não é nada, não sai nada. E você não consegue, assim, ter autonomia própria para ir para os lugares, para sair. É muito sério essa questão.
é diarreia constante e aquela diarreia pitada o tempo todo. E a pessoa fica com medo de sair, com medo de andar. É uma coisa muito séria. Então, naquele período, eu comecei entendendo o que ele estava explicando e ele me prestou um livro grande. Foi o primeiro livro de saúde que eu li. Medicina Natural ao Alcance de Todos, que é de Lazaeta Acharan. É um livro grande, da capa vermelha. Hoje tem ele na Amazon, mas antes era bem grandão ele, bem grosso. Aí ele me prestou esse livro e me prestou também um livro de Elisa Biasi, Viva Natural, que tinha cataplasma, de argila, essas coisas. Que depois eu vendi muito dele na comportagem desse Viva Natural, vendi bastante. Aí ele me emprestou aquele livro e me emprestou outros livros menores, tudo sobre saúde. Eu botei tudo aquilo debaixo do braço e fui embora para Cortês. Quando eu cheguei em casa, aí eu disse à minha mãe. Minha mãe olhou para mim e disse, que é isso? Aí eu disse, olha, a partir de hoje, foi entrando dentro de casa e falando para minha mãe, olha, mãe, a partir de hoje, eu nem vou tomar mais os remédios. Aí minha mãe olhou assim e disse, o quê? Eu digo, eu nem vou tomar mais os remédios, eu nem vou mais tomar café, eu não vou mais comer açúcar, eu não vou mais comer carne, eu não vou mais comer isso, não vou mais comer aquilo. Aí minha mãe olhou para mim assim e disse, ô meu filho, você endoidou, foi? De onde você veio, que veio assim, com esse problema? Aí ela ali, na mesma hora, ela mandou chamar a minha irmã e disse, olha, tu vem aqui, Isabel, que teu irmão tá doido. Ele tá aqui dizendo com a história que não vai mais tomar os remédios, que foi a maior luta para conseguir esse remédio na farmácia do estado. E ele tá dizendo que não vai mais comer nada. E olha, tá com um bocado de livro na mão. Tu não sabe o que tá acontecendo. Vem cá conversar com esse homem. Aí minha irmã chega. Minha irmã é muito engraçada. Aí quando ela chegou, ela disse, e aí, José, o que foi que houve? Aí eu contei tudo para ela. Eu digo, olha, eu conheci um homem que ele falou para mim que eu posso melhorar, Isabel, desses problemas e eu posso viver sem tomar nada desses remédios. Aí ela olhou para mim assim e disse, tu tem certeza do que tu tá fazendo, José? Tu sabe a dificuldade que foi para a gente pegar esses remédios, para fazer iniciar esse tratamento. Tu visse o que o médico disse. E interessante que o irmão, ele não tinha dito a mim que era para parar os remédios. Mas eu entendi que eu precisava parar aquilo ali. Então, ela disse, o que é que tu vai fazer agora? Eu digo, olha, eu quero que você me ajude. Aí peguei a lista que estava no bolso. Aí puxei a lista que o irmão tinha prescrevido lá. Eu digo, olha, eu quero que você compre tudo isso aqui para mim. Essas verduras, essas frutas. Você vai me ajudar ou não vai? Aí minha irmã olhou para mim assim e disse, bom, se é o que você quer, né? E não resta tentar, né? Então vamos tentar. Se você está acreditando nisso, vamos tentar. Porque já pelos médicos não tem cura mesmo. Então vamos tentar aí, vamos ver. Aí ela foi comigo em Ribeirão, comprou todas as frutas, verduras, e agora eu comecei a fazer a mudança, né? Comecei e passei um bom tempo comendo na dieta crua. O irmão prescreveu lá. E eu passei um bom tempo. Queridos, eu comecei a perder peso. Rápido, perder peso. E eu fiquei assim muito, muito assustado. Aí eu fui na casa do irmão, com medo, porque eu estava perdendo muito peso. Aí o irmão olhou para mim assim, aí eu digo, olha, rapaz, eu estou preocupado. E eu estou com medo. Ele disse, qual é o problema? Eu digo, é porque eu estou perdendo peso muito rápido. Aí ele olhou para mim assim e disse, mas você não estava com excesso de peso? Rapaz, você estava com 113 quilos. Se você agora começou a perder peso, você está começando um processo de cura, você está sendo curado.
Aí ele disse, você está lendo o livro que eu emprestei para você? Aí eu disse, estou lendo. Ele disse, pronto. Então, quando você avançar mais na leitura, você vai entender o que está acontecendo. Aí eu voltei para casa. Cheguei em casa, peguei o livro e comecei a observar novamente o livro. Aí, lá no livro, esse livro que eu estava lendo de La Saeta, aí dizia assim, que o corpo, ele só joga fora o que prejudica, nunca o que necessita. Eu nunca esqueci disso. E os meios pelos quais joga fora essas toxinas é através do suor, através das fezes, através da urina. E começa a explicar a questão. Aí eu, quando comecei lendo, eu comecei entendendo. Eu digo, bom, então quer dizer que não é nada ruim o que está acontecendo comigo. E eu fiquei tranquilo novamente. E continuei. Aí, nesse período que eu estava com essa mudança, a jovem começou a me visitar nesse período. Ela sabia que o irmão tinha passado esse tratamento e eu estava fazendo tudo direitinho. E ela começou a me visitar para saber o que eu estava precisando, para fazer o que o irmão mandou. E ela ia para lá, ela levava arroz integral, arroz vermelho, cateto, arroz cateto, que eu não sabia nem o que era isso. Ela começou a levar as coisas para mim daqui. E quando ela chegava lá, conversava comigo e tal, e ela começou a me oferecer um estudo bíblico. Aí, como eu estava assim, já sentindo um certo carinho por ela, né? E eu achava aquilo muito interessante, porque ela saía daqui de Jaboatão para ir para Cortez sozinha. Então, para mim, ela já estava interessada também em mim. Eu ficava pensando, né? Aí, aí ela começou a me oferecer o estudo bíblico e levou uma Bíblia para mim de presente. Eu tenho até hoje ali essa Bíblia. É uma corrigida fiel. Ela levou para mim, está toda marcadinha, já caiu até a capa, eu mandei botar outra carta. Ela levou uma Bíblia para mim de presente e ali começou a fazer o estudo comigo. De 15 em 15 dias, ela ia para lá, para fazer o estudo bíblico comigo. De 15 em 15 dias, ela ia. E eu estudando aquilo ali. Toda vez quando ela vinha, quando ela terminava ali o estudo bíblico, conversava com a minha mãe, que ela ia embora, aí eu ia acompanhar ela até na estação do ônibus lá não é rodoviária, é uma estação do ônibus que chama lá. Aí eu ia acompanhar ela, quando eu chegava lá, eu queria dar um cheiro nela, né? Aí ela não deixava, não. Ela nunca deixava. Eu ficava assim, revoltado. Por que ela não... Aí uma vez eu peguei ela assim, por que você não quer que eu lhe dê um beijo? Aí ela disse, é porque eu só namoro com um jovem que for cristão. E você não é um cristão. E eu só namoro com um jovem que for um cristão. E ela tinha feito uma oração, depois foi que ela me falou, que ela tinha feito uma oração para Deus, e Deus, assim, que só queria namorar com um jovem que fosse adventista, né? E que fosse um pregador e fosse vegetariano. Vê a oração que ela fez. Hoje ela diz que Deus respondeu demais para isso, para ela. Não foi bem assim que ela queria. Então foi ela tinha feito essa oração. E eu não sabia de nada disso, eu pensava que ela não estava interessada. Aí, por que ela não quer? Eu ficava pensando, mas eu não entendia, né? Ela era uma pessoa sincera. E ela, assim, ela foi uma pessoa bem firme, né? Nos princípios, né? Porque ela não se deixou levar. Aí eu sei que eu continuei o estudo, continuei fazendo as mudanças, depois parei a dieta crua, comecei com a alimentação vegetariana, fazendo atividade física. E aí, queridos, depois de uns 6 meses que eu estava com essa mudança, eu já não sentia mais diarreia,
já não sentia mais a dor, e eu sentia dores constantes, já não estava mais doendo nada, e eu fiquei muito feliz. Eu comecei a ficar muito alegre. Eu saía de, para vocês terem uma ideia, eu saía, e antes eu era sedentário, e agora eu saía de Cortês para a Usina Pedrosa, caminhando. É longe. E eu fazia essa caminhada para a casa da minha irmã, só para testar, para ver se eu estava bem mesmo. Eu comecei a usufruir, né, essa nova vida. Comecei a fiquei bem magrinho, né? As pessoas olhavam para mim assim e diziam, rapaz, olha, o que é que aconteceu com você? Você está muito doente, né? Aí eu ficava, como que eu estou muito doente? Agora eu estou melhorando e a pessoa está pensando que eu tô ficando muito doente, só porque eu estava magro, né? As pessoas têm uma ideia que saudável é quando a pessoa está gorda, né? É muito sério isso. E aí, resumindo, né? Resumindo a história, depois de um bom tempo, terminamos o estudo bíblico, e aí ela não viu decisão nenhuma minha. Eu não tomei nenhuma decisão. Fazendo o estudo, lendo a Bíblia, já estava orando, mas não tinha tomado decisão nenhuma para me batizar. Aí ela foi e disse assim, o que é que está faltando para você tomar o passo para o batismo? Você já não estudou? Eu digo, já. E você não entendeu? Eu digo, entendi. E por que você não quer? Eu digo, porque eu não quero, eu não senti vontade. Aí ela olhou para mim assim, aí ela disse, olha, toma isso aqui. Aí ela puxou da bolsa o grande conflito. Compacto. Tá ali guardado até hoje. Um compactozinho. Ela puxou o grande conflito da bolsa e disse, toma isso aqui. Quando você lê esse livro aqui, ou você toma uma decisão, ou então você desiste de vez. Aí eu olhei para ela assim, eu digo, poxa, o negócio é sério assim, é? Rapaz, quando ela disse aquilo, na minha mente ficou uma impressão. Isso aí é algo muito sério. E eu preciso ver o que é isso. E eu cheguei em casa, peguei o livro e comecei a comer o grande conflito. Meus queridos, não cheguei nem na metade. Nem na metade. Sabe qual foi a parte que me tocou para entender que tudo que eu estava lendo ali era verdade? Parecia assim que eu estava vendo um filme passando na minha mente. Aí tem uma parte que Ellen White fala das igrejas, né, em que os líderes, eles constroem os templos nas grandes avenidas, né, para enganar os fiéis. Né? Interessante. Aí tem... E eu comecei a me lembrar de onde eu vivia, lá em Monsenhor Fabrício antes, tinha um templo lá, que era até da Universal, que era todo de vidro, na Avenida Caxangá, que fechou por causa da vizinhança que impediu por causa do barulho que era esse templo, né? Foi fechado. E eu me lembro, era muito bem. E era tão bonito assim, porque chamava atenção. Então eu comecei a ligar uma coisa com a outra. E eu comecei entendendo realmente a questão. Foi ficando claro. Tudo que eu estava lendo foi ficando claro. Eu digo, rapaz, isso aqui, isso é de Deus mesmo. É isso. Nunca... Como é que ela sabia disso? Comecei a indagar. E ali, meus amados, eu avançando na leitura, aquilo na minha mente foi formando uma visão diferente. E eu comecei entendendo que tudo que eu estava lendo ali era verdade. Tudo. Eu digo, poxa, eu tenho que... Aí na hora assim eu digo, poxa, eu tenho que ser dessa igreja. Eu tenho que ser dessa igreja. Isso aqui é a verdade mesmo, não tem outra verdade não. Aí fechei o livro, troquei de roupa no sábado e fui embora para Ribeirão. Cheguei em Ribeirão, em Cortês não tinha igreja ainda. Hoje tem uma igreja em Cortês e é a igreja mais bonita da Associação Pernambucana, a igreja que tem em Cortês. E essa igreja está lá por causa desse indigno que um dia Deus alcançou.
Então, só tinha igreja em Ribeirão e na Barra de Guabiraba. Aí eu fui para Ribeirão procurar a igreja, sem a jovem saber, sem nada. Não disse nada para ninguém. Fui embora no sábado de manhã. Aí quando cheguei lá, aí procurei o irmão, o diretor era o irmão Sebastião da Pasta, era o ancião da igreja. Aí ele estava abrindo lá a igreja na hora que eu cheguei. Cheguei cedo, porque a jovem já tinha dito que os cultos eram no sábado, pela manhã. Aí eu cheguei cedo. Eu fui decidido, irmãos. Ali Deus estava chamando. Não tinha como. Quando a gente ouve o chamado de Deus, não tem como recuar, não, irmãos. Não tem como. E eu cheguei na frente da igreja, era o pai de Sidney, Dilma. O pai de Sidney, o irmão Sebastião da Pasta. Era o pai dele. Era a família de Sidney que tomava conta da igreja nessa época. Aí eu cheguei lá, aí o irmão Sebastião disse, bom dia, feliz sábado. Eu disse, bom dia. Aí ele disse, você é de onde? Eu digo, eu sou de Cortês. Eu vim me batizar. Aí ele olhou para mim assim e disse, veio o quê? Eu digo, eu vim me batizar. Aí ele disse, como veio se batizar? Aí eu contei para ele, eu digo, senta aqui. Aí ele sentou, eu digo, olha, eu estou estudando a Bíblia há 9 meses que eu estou estudando a Bíblia. Eu já fiz todo estudo bíblico. Eu estou na metade do grande conflito. Aí contei a história que a jovem vinha me trazer, dar estudo bíblico para mim, que eu tinha um problema de saúde, conhecia a mensagem. Contei toda a história para ele. Aí ele disse, mas hoje não tem batismo, porque o pastor não está aqui hoje e tem que marcar o batismo. Aí eu digo, olha, o senhor não entendeu, não? Se eu não me batizar hoje, eu posso não me batizar mais. Aí, como ele ouviu eu dizer que estava com problema de saúde, e ele entendeu assim que eu estava muito doente, eu acho que ele ficou com medo, né? Aí, na mesma hora, o irmão Sebastião da Pasta disse assim, tá bom, Silviane, Sidney, vocês tomam conta aí, faz o culto aí, que eu vou levar esse jovem para a Frecheira, onde está o pastor Godinho, para batizar ele hoje. A gente não tinha nem dinheiro da passagem. Aí ele foi comigo para a BR, chegou lá na BR, pegou uma carona. Aí o carro estava indo para onde? Para Maragia. Ele disse, pronto, leva até Frecheira. O cara, pode ir, vamos. Aí a gente subiu no carro do Inter e foi embora para Frecheira. Quando chegou lá, aí o pastor era o pastor Godinho, pastor Godinho. O pastor Godinho já estava no púlpito, né, para pregar, porque a gente demorou muito para chegar lá. Aí o pastor já estava no púlpito para pregar, o pastor Godinho. Se preparando na plataforma para pregar, aí o irmão chamou ele e disse, pastor, esse rapaz, aí ele contou bem rápido assim a minha história, disse, esse rapaz chegou na igreja hoje, ele disse que quer se batizar. E eu disse a ele que era para marcar o batismo, para acertar com o senhor, porque... Mas ele tem um problema de saúde, pastor, e ele conheceu a igreja por meio dessa mensagem de saúde, e ele fez uma mudança na vida dele. Pastor, tem que batizar esse homem, porque já pensou se ele tiver... Aí falou assim, cochichou no ouvido do pastor. Eu entendi o que ele quis dizer, né? Mas não era isso, é porque eu estava decidido. Aí ele foi, o pastor disse, olha, tem uma bata no meu carro. Pegou a chave, disse, pega a bata, tá lá no meu carro. Prepare ele. Aí o irmão tirou a bata, toda machucada lá da mala do carro, vestiu em mim, a bata branca. Aí chegou na frente da igreja, fez a profissão de fé, explicou para a igreja lá de Frecheira o que estava acontecendo e que ele não poderia se negar a batizar, porque eu estava dizendo que conhecia toda a mensagem, que tinha feito todo o estudo. Aí ele começou a fazer as perguntas e tudo que ele perguntava, eu ainda explicava o que respondia. Eu explicava. Ainda explicava para ele algumas coisas. Aí no final, levantaram a mão e lá
Ele me batizou, depois ele me levou para a casa dele, pastor Godinho. Eu passei o sábado com ele e depois do pôr do sol voltei para casa. Aí na outra semana eu fui visitar a jovem. E quando eu cheguei lá, em Socorro, na casa dela, aí foi uma alegria e uma tristeza que ela teve. Porque foi uma alegria porque eu disse para ela, olha, eu já estou batizado. Aí ela ficou muito alegre com isso, né? Mas ficou triste porque eu não comuniquei para ela tirar foto, para participar, que ela queria acompanhar, né? E eu não dei essa chance para ela. Já estava batizado. E ali eu já comecei a falar, a pregar, a contar assim, a minha experiência para os irmãos. E daí por diante, já são 28 anos, né? Pregando essa mensagem. Né? 28 anos, esse ano já faz 28 anos, né? Então essa é uma parte muito interessante da história, né? Então quando eu me batizei, aí agora eu comecei namorando a jovem. Ela viu que agora não era só porque estava interessado, eu agora estava realmente convicto, né? E aí ela aceitou o namoro, a gente começou namorando, depois noivou, e depois a gente foi para Comportagem. O irmão me levou para Comportagem, aquele irmão que tinha dado o estudo sobre saúde, ele me levou para Comportagem, me levou para a casa dele. Eu passei lá um bom tempo na casa dele, comportando e morando na casa dele. Para vocês terem uma ideia, queridos, vejam o que é a igreja adventista. Eu nunca esqueço isso. Muita gente fala mal da igreja adventista, né? Porque não sabe o que é essa igreja, queridos. Queridos, esse irmão, ele me levou para morar na casa dele, sem me conhecer. Como é que uma pessoa leva uma pessoa para morar na casa dele sem conhecer a pessoa? Ele não me conhecia, eu era em outro lugar, do interior. E ele me levou para a casa dele. Eu fiquei lá morando com ele e a esposa dele. E ali eu comecei aprendendo a fazer até as comidas vegetarianas que ela fazia. Eu comecei aprendendo ali tudo com ela. E comprando meus móveis, comprei os meus móveis, guardava lá na casa dele. E depois esse irmão fez o meu casamento. Ele fez o meu casamento na casa dele. Fez a festa lá na casa dele, o casamento. A gente casou, né? E o resultado é que hoje nós temos essa jovem, né? É a minha esposa, a Sandra. Nós temos duas filhas, né? A Letícia e a Elisa. Já estão maior do que eu. Estão maior do que eu já, as meninas. E faz 28 anos que eu venho pregando essa mensagem. Durante esse tempo, eu descobri uma coisa. Eu descobri, queridos, que não tem doença. O que tem é doente, que precisa encontrar o grande médico, que é Jesus Cristo. Não tem doença, queridos. Tem doentes. Porque não importa a doença que você tenha, você pode viver e viver uma vida útil, apesar de qualquer doença, qualquer problema de saúde. Não quer dizer que durante esse tempo eu passei, olha, veja só, depois que eu fiz essa mudança, eu passei 16 anos sem nunca sentir uma crise. 16 anos eu passei sem nunca sentir uma crise, sem tomar nenhuma medicação e sem sentir nada. 16 anos que eu passei na minha vida. Depois de 16 anos, aí eu veio estresse, eu trabalhando com moto, aquela coisa toda. Aí comecei a sentir estresse novamente, aí veio as crises novamente. E eu voltei para o hospital, comecei o tratamento. Aí depois saí da crise, deixei o tratamento para lá. Né? A minha vida durante esses 28 anos foi assim. E hoje eu vivo uma vida normal, sem medo da doença. Eu não tenho medo mais da doença. Hoje eu sei lidar com isso de uma forma tranquila. Às vezes tenho crise séria. Às vezes vou até para a UPA, buscar o socorro.
né? Porque só quem não sente nada, queridos, é o defunto, porque já está morto. A gente que está vivo, a gente sempre vai sentir alguma coisa. Porque o corpo em funcionamento, ele já causa problemas. Então, hoje eu não tenho, assim, receio de dizer isso, nem vergonha, não. Às vezes eu sinto crise, vou para a UPA, sou socorrido, já tive crise séria, né? Às vezes tem que voltar para o hospital, investiga, toma medicação, não tem problema, toma medicação, sem problema. Mas, assim, eu não tenho mais o medo que eu tinha da doença de Crohn. Não. Quando eu voltei para fazer a investigação, depois de 16 anos sem sentir nada, sem pisar no hospital, depois que eu voltei para fazer a investigação, a médica perguntou assim: o que você estava tomando esse tempo? Eu digo: nada, estava tomando nada. Aí a residente disse assim: como é que pode ele passar esse tempo todinho sem tomar nada com a doença de Crohn? Aí a médica ficou lá explicando, né? Que às vezes ela fica em remissão e não sei o que, fica lá, é como se tivesse adormecida. Aí ela deu lá uma explicação, né? Mas assim, eu não tenho mais aquele medo, aquele receio. E nem tenho problemas com. Eu vivo hoje pregando, né? Essa mensagem, né? Pregando essa mensagem, contando essa bênção. Quantas pessoas a gente tem ajudado durante esses 28 anos com problemas de saúde, principalmente com problemas igual a esse, né? O Diego está ali rindo, né? O Diego, né? O Diego é meu irmão querido, né? O Diego conheceu a mensagem de saúde, hoje é um grande bereano aí, né? Devido à influência da gente, né? Louvado seja Deus, né? Então, assim, eu tenho hoje certeza de uma coisa, que Deus, ele tem um plano para a vida de cada pessoa. Deus tem um plano para a vida de cada pessoa. Hoje eu vivo uma vida com sentido. Hoje minha vida faz sentido, né? Antes não tinha sentido. Hoje tem sentido. Porque hoje eu sei por que é que eu vivo e para que vivo. Antes eu não entendia isso, né? Quando eu descobri que mesmo eu sendo, mesmo eu acabando com a saúde, sendo aquele alcoólatra, com aquela vida desregrada, mas eu descobri que Deus me criou e Ele me ama, mesmo assim, meus amados. Quando eu descobri isso fez uma diferença tremenda. E quando eu entendi que Deus tem essa mensagem, né, de saúde, porque a mensagem de saúde, para mim, ela não é mais uma mensagem a ser entendida, não. Foi a tauba da salvação. Foi a porta que Deus encontrou para me alcançar. Então, hoje, quando eu falo de saúde para as pessoas, às vezes as pessoas não entendem, porque eu prego tanto sobre saúde, só prego sobre saúde, tem gente. Mas olha, é porque, assim, hoje eu entendo o chamado de Deus para mim, né? Deus tinha algo para mim, né? Então, assim, eu nunca quis saber de nada disso, né? E hoje, graças a Deus, eu trabalho como CSF, né? Hoje eu terminei um curso agora de naturopatia, graças a Deus. Cada vez mais, durante esses 28 anos, eu sempre estudando, né, sobre esse assunto, né, sobre saúde, e tentando ajudar as pessoas, passando a bênção, né, para as pessoas, né. A gente encontra pessoas aí, porque eu sempre digo, queridos, eu sempre digo nas minhas palestras: olha, seus hábitos é o seu destino. Não é a genética, não é a doença, não é nada, queridos. É os seus hábitos que é o seu destino. Eu tenho encontrado pessoas com problemas sérios de saúde, querido. Todo dia, quando eu saio. E a gente tem visto quantas pessoas com a vida transformada em pouco tempo, com pequenas mudanças de hábito. Porque todo problema é a questão dos hábitos, querido. Não tem como. É muito difícil uma pessoa viver bem com esse problema, a doença de Crohn, o retocolite. É muito difícil ela viver bem, mesmo que ela faça tratamento, ela não tem êxito, enquanto ela não retira
o que é inflamatório da vida dela. Não tem como, não tem como, né? Quando eu vou para o hospital, às vezes fazer acompanhamento lá, consulta, eu chego lá, eu sento no meio daqui, a maior parte das pessoas que têm a doença de Crohn é mulher. O maior público é mulher dessa doença. E eu chego lá, às vezes está aquela roda de mulher lá esperando a médica chegar. E eu fico lá pregando para elas, né, explicando para elas, né? E tem coisa, aí elas ficam perguntando assim, e o senhor come cuscuz? Eu digo, claro. E o senhor come banana? Claro. Aí, porque na mente deles não pode comer cuscuz, não pode comer banana, não pode comer... Olha, é tanta coisa que a gente ouve lá, que eu fico assustado. Meu Deus do céu, que situação, né? E a gente fica, e eu fico ali explicando para elas, né? Às vezes eu encontro aquelas pessoas que faz pouco tempo que descobriu o diagnóstico, aí está ali com aquele medo de sair, medo porque... E eu fico ali, né, conversando com elas, explicando, né? Então, queridos, essa é uma parte da minha história, né? Eu, depois desse acontecimento na minha vida, eu comecei a pregar o evangelho lá em Cortês. Eu comecei comportando, né? Foi eu e a minha esposa fomos comportar. A gente comportou 4 anos, logo quando casou, né? E quando casou foi muito engraçado, porque quando eu cheguei para a minha irmã, que eu disse, olha, eu vou casar. Aí a minha irmã disse assim, mas como é que tu vai casar se tu não tem emprego? Tu não tem emprego, né? Tu não tem casa. Como é que tu vai casar? Eu digo, olha, mas para casar não só precisa da noiva, né? Eu já tenho. Foi uma loucura, né? Assim, para minha família entender que eu ia casar vendendo livros, né? Sendo comportor, né? E eu passei 4 anos comportando, e ali eu comecei a pregar essa mensagem para um jovem que era meu vizinho, Adelso, e desse jovem fui alcançando o irmão dele, alcancei uma família lá, né? E através dessa família, hoje temos a Igreja de Cortês, né? Que é uma bênção a Igreja de Cortês, né? Eu também, na minha família, minha mãe, que era da Assembleia, né? Minha mãe, meu pai morreu e ficou a minha mãe. E minha mãe, quando eu descobri essa verdade, que eu me tornei adventista, ela viu a mudança em mim, ela começou a valorizar a Igreja Adventista pelo meu testemunho, ela dava testemunho para as pessoas sobre mim, mas ela não entendia isso, né? E toda vez que eu falava para minha mãe, era uma luta, porque ela tinha na mente que filho não ensina para a mãe. Ela tinha isso na mente. Ela, assim, ela não sabia ler, era uma dificuldade muito grande. E aí, toda vez que eu levava mensagem para ela, que eu ia visitar ela, era uma briga. Aí eu digo, bom, então eu não vou mais falar, eu vou só orar pela minha mãe. E depois de 21 anos, ontem fez 5 anos que a minha mãe se batizou. 5 anos. Depois de 21 anos orando pela minha mãe, eu tive a alegria de participar do batismo da minha mãe, né? 21 anos orando por ela sem falar mais nada. Quando foi um dia, eu fui, há 5 anos atrás, eu fui. Ela morreu agora o ano passado, né, minha mãe. Mas, assim, eu tenho a certeza de que vou reencontrá-la. A conversão da minha mãe foi algo muito interessante, porque a minha mãe, ela já tinha 86 anos e ela estava, assim, muito doente, ela tinha muitos problemas de saúde, tomava muita droga, muito remédio, e ela já não entendia quase nada, porque não sabia ler, e eu ficava muito preocupado. Eu digo, como é que minha mãe vai morrer sem entender essa mensagem, meu Deus? Eu orava todo o tempo, né? E quando foi há 5 anos atrás, ia ter o programa dos 10 dias de oração, aí a irmã disse assim, irmão, o senhor prega na terça? Eu digo, tá certo. Aí no final de semana eu fui visitar a minha mãe. Quando eu cheguei lá, eu dormi lá na casa da minha mãe, porque eu só ia pregar na terça-feira, eu digo, eu vou ficar aqui uns 2 dias até terça-feira para voltar, que é o dia que eu vou pregar. Aí passei o domingo com ela, e na segunda de manhã eu estava ali fazendo um ano bíblico, aí ela sentou perto de mim, e ela disse assim, ô José, eu acho que Deus vai me levar. Ela tem um entendimento assim, né, que ela era da Assembleia, e entendia, né, que
Quando morre, né, Jesus levou, né? Esse entendimento que eles têm. Aí eu disse, como que Jesus vai lhe levar se Jesus ainda não voltou? Ele só vai levar quando ele voltar. A senhora está querendo dizer que vai morrer? Aí ela ficou olhando. É porque eu estou sentindo, meu filho, que eu estou ficando muito cansada, ela disse. Aí ali eu comecei falando da volta de Jesus para ela. E depois eu falei do sábado. E ali, depois de 21 anos orando, ali minha mãe se rendeu ao Espírito Santo. Ela começou chorando. E ali ela pediu perdão. Ela disse, meu filho, peça perdão a Deus por mim. Ela disse, por viver todo esse tempo transgredindo os mandamentos. A partir de hoje eu vou guardar o sábado. Ela disse, meus amados, olha, se você ora por alguma causa, só tem uma condição para você receber a resposta. É continuar orando. Não tem outra condição, meus amados. 21 anos orando pela minha mãe. Eu já achava que ela não entendia mais, que ela não tinha como entender a mensagem. Mas Deus fez um milagre na mente da minha mãe. E a minha mãe entendeu a mensagem, se batizou. Eu tive várias oportunidades de pregar olhando para minha mãe lá na igreja de Ribeirão, várias vezes, né? Ela dormiu no Senhor, mas eu tenho a certeza de reencontrá-la. Com certeza, né? Então, assim, essa é um pouco da minha história, né? Que o tempo, assim, já está muito avançado, né? Mas essa é a minha história. Então, eu espero que você que ainda não entendeu a mensagem de saúde, você possa entender, meus amados. A mensagem de saúde é o braço direito da mensagem do terceiro anjo. E, assim, hoje eu entendo porque é que as pessoas têm dificuldade de entender essa mensagem, até mesmo na nossa igreja. As pessoas têm dificuldade. E eu entendo por quê. Porque tem alguém preocupado nessa questão que é Satanás. Satanás está preocupado. E ele vai fazer de tudo, né, para atrapalhar, estovar essa obra. Porque ele sabe o que essa obra pode fazer, o que a mensagem pode fazer. Né? Essa é a mensagem que vai abrir as portas para a verdade no nosso tempo, querido. Que vai quebrar os preconceitos, né? Que vai quebrar as barreiras, né? Então, por isso que Satanás faz de tudo para que as pessoas não compreendam essa mensagem. E a gente vê pessoas morrendo à míngua, simplesmente por hábitos errados, né? Eu tenho encontrado durante a vida que eu tenho, durante esse tempo, eu tenho encontrado pessoas, irmãos, que deixaram de ser diabéticos por causa da mensagem de saúde. E eles dizem que os médicos dizem que diabetes não tem cura. Já encontrei pessoas que hoje não são mais diabéticos. Né? Então, assim, não tem nada que Deus não possa fazer. E se você tem algum problema de saúde, você está desesperado, queridas, Deus pode mudar a sua história também. Né? Porque imaginem vocês, quando eu digo que seus hábitos é o seu destino, eu sempre faço essa pergunta. Você imagina, se eu não tivesse conhecido a Deus e não tivesse mudado os meus hábitos, eu não estaria aqui nesse momento. Onde estaria eu hoje, né? As pessoas que têm doença de Crohn, elas só vivem de vez em quando fazendo cirurgia, cortando um pedaço do intestino, onde fica obstruído. E eu faz 28 anos que eu tenho esse problema, nunca fiz nenhuma cirurgia. Louvado seja Deus. Né? Pode até chegar a fazer, mas até hoje, Deus tem me dado esse bônus extra, né? Deus tem dado essa bênção. Amém? Então, que Deus abençoe cada um de vocês e que nós possamos viver essa mensagem, queridos. Porque essa é a mensagem que vai preparar um povo para se encontrar com Jesus. Bondoso Pai, nossa gratidão por esses momentos em que passamos aqui em Tua presença. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom.
e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor um dia me alcançou. Obrigado porque o Senhor mudou a minha mente, o Senhor trabalhou na minha vida e está trabalhando até hoje para que eu pudesse ainda, apesar dos problemas que eu tive de saúde, mas o Senhor me usou de uma forma que eu ainda pudesse ser útil. Isso é maravilhoso. Louvado seja o teu nome. O Senhor abençoe cada um dos nossos irmãos que estão conosco nesse momento, aqueles que ainda irão assistir esse testemunho, para que eles compreendam que assim como Deus teve um plano na minha vida, Ele também tem um plano na vida de cada um dessas pessoas. E não importa o problema que a pessoa esteja vivendo, o Senhor é o grande médico. O Senhor sabe como resolver e mudar a história de cada um dos teus filhos. Por isso eu te agradeço por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém.